do Brasil, né? Aliás, o brasileiro só pode ser preso de duas formas, né? O artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal diz que o brasileiro pode ser preso ou em estado de flagrância, lá do artigo 301 do Código de Processo Penal, onde qualquer pessoa pode, aí é um ato discricionário, e a autoridade policial deve prender alguém que esteja em situação de flagrância, do artigo 301 do Código de Processo Penal, ou por mandado judicial, né? Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. A violação disso é uma causa de direitos humanos, né? E, então, essa prisão, nós temos dois momentos dessa prisão. A prisão antes da sentença transitada em julgado, né? Então, lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, nós temos a sentença. Quando ela transita em julgado, aí o sujeito pode ser preso mesmo. Antes de transitar em julgado, ele não pode ser preso, a não ser em duas situações, que é a prisão temporária da Lei 7960 ou a prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tivemos aquele lance ali do cara que foi liberado pelo ministro Marco Aurélio, baseado no artigo 316, parágrafo único, que a cada 90 dias tem que ter uma revisão na prisão preventiva, e essa prisão, se não tiver enquadrada naqueles 4 requisitos do artigo 312, a pessoa tem que ser liberada sob pena de constrangimento, não é verdade? Então, veja que antes de transitar em julgado, a pessoa só pode ser presa em duas situações, a prisão temporária e a prisão preventiva, né? Temporária e preventiva. Então, vejo que depois que ele é condenado e transita em julgado, aí vai para a prisão penal, né? Prisão penal. Então, vejam que antes da sentença, antes de trânsito em julgado, todos nós somos inocentes, não é verdade? Está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que ninguém pode ser considerado culpado sem ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 57, isso é muito importante para o advogado, né? E, então, na prisão preventiva, na prisão temporária, que são as chamadas prisões processuais, a pessoa ainda não tá condenada a nada, porque não transitou em julgado, então ela está limpinha, então ela pode votar, né? Mas depois da prisão penal, depois de transitar em julgado, aí ela está sujinha, aí ela já não pode mais votar, né? Isso está no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Aí o cara perde os benefícios da lei da ficha limpa, a lei complementar número 135, que modificou a lei complementar 64, que são as leis das sanções eleitorais, né? Lei complementar número 64. Então, vejam que antes do trânsito em julgado, preso vota. Depois do trânsito em julgado, preso não vota mais, porque o preso inicialmente, pelo artigo 39 do Código Penal, aliás, 38 do Código Penal, ele só perde a liberdade, né? Mas depois de transitar em julgado, ele perde outro direito, que é exatamente o direito político do artigo 14 da Constituição Federal. Aí ele já perde 2 direitos, certo? Tranquilo? E se não for assim, cabe violação aos direitos humanos. Então, nós temos 4 tipos de direitos, né? Direito positivo, direito natural, direito realista e direitos humanos, né? Então, veja que nós temos esses 4 tipos de direitos aí para atuar. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Então, a primeira mentalização que nós temos que ter, exatamente em análise das administrações públicas, é que o direito é um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade. Pode ser positivo, pode ser natural, pode ser realista, pode ser direitos humanos, né? Pode ser jus humanista, né? E aí, a segunda mentalização que eu quero que os senhores assimilem hoje é exatamente essa, a questão do interesse, né? O interesse. Lá o livro Leviatã, né, quando o Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, que era um absolutista, ele colocou o Leviatã como o Estado, como um grande monstro, né? O Leviatã era um monstro. Então, vejam que ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem, que o Estado é um monstro e tal, e isso gerou o quê? Gerou exatamente esse entendimento de que a supremacia do interesse das administrações públicas deverão sempre ser em prol da sociedade, em prol do interesse público, né? Nós vamos estudar aqui o Ministério Público, lá do artigo 127 da Constituição Federal, que diz
conforme o artigo 129, inciso 1º, que ele é o titular da ação penal. Por que ele é o titular da ação penal? Porque Foucault definiu o crime como um dano para a sociedade. Quando alguém mata alguém, ele não aquela pessoa que morreu não interessa, interessa é o crime, é um dano à sociedade, no entendimento de Michel Foucault, e o bem lesado é um bem de interesse público. Então, todo crime, ele lesa um bem jurídico de interesse público, não de interesse da pessoa que morreu, não é verdade? Então, vejam que por isso é que o Ministério Público, que tutela interesses públicos, interesses sociais, etc., ele tutela, ele é o titular da ação penal nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então, qual é o princípio que norteia as administrações públicas? A federal, a estadual e a municipal é o princípio da supremacia do interesse público. Qual é a interpretação disso? Qual é a exegese disso? Exatamente de que o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado. Tudo que se faz, todos os atos, sejam vinculados ou sejam discricionários, deverão ser sempre em prol do quê? Prol da sociedade e não para uma determinada pessoa. Então, a mentalização da administração pública se dá no sentido da supremacia do interesse público. Então, o princípio da supremacia do interesse público diz que, quando tratando-se de administração pública, o interesse a ser buscado será sempre público, sempre será o interesse da sociedade e não o interesse. Claro que pode acontecer interesse de uma pessoa, mas, vejam bem, o interesse que deve prevalecer é o interesse público. Então, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Essa é a mentalização que deveremos ter quando pensarmos na atuação da administração pública, na atuação da administração pública. Então, veja que a atuação da administração pública sempre deverá ser norteada pelo princípio da supremacia do interesse público, princípio da supremacia do interesse público. Isso sempre os senhores deverão terem em mente. Primeiro, a questão do que é direito. Né? E segundo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Não quer dizer que não tenha interesse privado, né? Mas a supremacia será sempre do interesse público, né? É que nem aquelas filas de prioridades da Lei 10.048, né? A Lei 10.048 traz as prioridades no supermercado. Às vezes eu chego no caixa, não tem ninguém, né? Mas não pode porque isso aqui é para o idoso, é para a mulher grávida, é para... Não, pô, isso aqui é prioridade. Se tiver um idoso, ele vai passar na minha frente. Se tiver uma mulher grávida, vai passar na minha frente. Mas a prioridade são eles. Agora, não quer dizer que eu também... Se não tem ninguém, eu posso usar, não é verdade? Então, vejam que é a mesma coisa também a questão do interesse público. Sempre deverá prevalecer o interesse público sobre o interesse privado, o interesse público sobre o interesse privado. Vejam que a administração pública é norteada exatamente pelo direito público, onde só se pode fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei manda, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, certo? Tranquilo? Então, veja que esse é o interesse das administrações públicas, esse é o interesse da atuação, da atribuição, da competência da administração pública ou das administrações públicas dentro de cada esfera em relação às ações para que tenha o objetivo de satisfazer as necessidades da sociedade. Certo? Tranquilo? Então, vejam que, qual é o papel, quais são as ações da administração pública? Na verdade, nós temos, o primeiro momento, nós iremos dividir as administrações públicas, logicamente, dentro de cada esfera, né? As administrações públicas em objetivas e subjetivas. Administrações públicas objetivas e subjetivas. O que são as administrações públicas objetivas e o que é a administração pública subjetiva? Na verdade, a administração pública objetiva é aquela administração pública que tem por papel satisfazer as necessidades da sociedade. Então, nós vamos ver aqui quatro atributos
que nós vamos trabalhar esses atributos mais tarde, esses atributos que trazem aí a administração pública, né, com o papel da administração pública perante a sociedade. Qual é o papel? O que a administração pública traz para a sociedade? Por que existe a administração pública ou as